Sabe, o que realmente define um profeta? Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo na definição teológica, que é a base, a essência dessa figura tão fundamental. E para a gente entender de verdade essa função profética, a gente tem que começar pela pergunta mais central de todas. E então, quem é o profeta? O que, no fim das contas, dentro dessa visão teológica, faz alguém ser um profeta de verdade? Olha, a resposta talvez seja um pouco surpreendente, porque ela começa não dizendo o que o profeta é, mas sim o que ele definitivamente não é. E é aqui que as coisas ficam bem claras. Um profeta, veja bem, não é um adivinho, alguém que tenta prever o futuro. E também não é um mero analista social. A característica que define tudo, o ponto principal, é esta: ser um porta-voz de Deus. Tá, mas de onde tiraram essa definição? Ela não surgiu do nada, não. Ela tem uma raiz muito firme, uma missão divina que está lá, bem clara nas Escrituras. A base de tudo, para a gente entender esse papel, está lá em Deuteronômio. É ali que o próprio Deus define como o trabalho do profeta funciona. Ou seja, a autoridade não era da pessoa, vinha de uma ordem divina. E o mais interessante é que essa frase, só essa frase, já traz duas consequências gigantescas para o trabalho do profeta. Pensa só. Primeiro, a mensagem não é de quem fala, não são as opiniões dele, ela vem direto de Deus. E segundo, isso exige uma fidelidade total. O profeta é basicamente um canal. Ele não cria a mensagem, ele só a transmite. Vamos focar um pouco mais nesse segundo ponto, porque ele é a chave de tudo: a fidelidade total à mensagem. A credibilidade inteira do profeta, o que fazia ele ser levado a sério, tudo isso dependia da lealdade dele à palavra que recebia. Era o alicerce de tudo. Isso criava regras muito claras, sabe? O profeta não podia, de jeito nenhum, colocar as ideias dele no meio, mas ele também não podia tirar nada. Não podia omitir partes da mensagem, mesmo as mais duras. A entrega tinha que ser pura, intocada. E essa fidelidade total do mensageiro acaba jogando uma responsabilidade enorme e direta para quem está ouvindo. A bola passa para a audiência. Porque veja bem, a mensagem de um profeta nunca foi só para informar. Não era uma palestra, era uma proclamação divina. E isso, por natureza, exigia uma resposta. E aqui está o pulo do gato, o ponto central. Existia uma conexão direta. Ouvir o profeta era, teologicamente falando, a mesma coisa que ouvir o próprio Deus. E do mesmo jeito, ignorar o profeta era rejeitar a instrução divina. O peso dessa decisão era, assim, imenso. Bom, tudo isso nos leva a um resumo, né? A uma ideia central que amarra toda essa função. Então, para fechar a conta, o profeta é o mensageiro escolhido por Deus. Simples assim, com uma tarefa de uma responsabilidade absurda: falar com total fidelidade as palavras de Deus para o seu povo. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se a mensagem é divina, qual é o verdadeiro peso de quem escuta?